Bom dia para todo mundo. Nos próximos 20 minutos, a gente vai conversar um pouco, né? Não é bem uma aula, mas eu vou trazer alguns aspectos do curso da inserção da infectologia nos cursos de graduação, né? Eu queria agradecer o convite da comissão científica e também agradecer pela aula do professor Valdes, que deu uma brilhante aula e falou. Na verdade, eu vou repetir muitas das coisas que ele acabou de dizer. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu pretendo então abordar esses 5 assuntos aqui, né? Falar um pouquinho da perspectiva do docente, do discente. A gente deve ter discente aqui também assistindo. Falar sobre competências de uma forma geral, algumas evidências em literatura e como que isso se aplica no mundo real. Todo mundo já deve ter recebido isso pelo WhatsApp, claro que é uma brincadeira, né? Mas é interessante, né? Como que cada um se vê e é visto pelos diferentes atores aí, né? Dentro na medicina. Eu queria chamar a atenção aqui, a última fileira ali, como que o professor vê os outros subordinados, não vou nem falar subordinados, né, porque não são subordinados, mas os outros atores aí com quem ele convive, né, na escola de medicina, na faculdade de medicina, e é sempre essa ideia, né? Então, na verdade, a gente não quer o que a gente vem aqui falar é que a gente não quer que passe essa ideia, né? Na verdade, tem que funcionar como uma troca de experiências e de forma que o aluno saia com uma vivência mínima para ele levar para frente para poder desempenhar bem o que ele tiver que desempenhar dentro da nossa área de conhecimento. E o docente, o professor, né? Quando eu falo docente, é em geral o professor, aquele que ensina, né? Não só o docente com o título. A gente considera algumas coisas, né? Então, quais são as expectativas, né? Quando vai começar um curso, né? Quando você vai começar uma turma nova, quais são as expectativas, né? O que será que vai acontecer? Então, as expectativas do professor, né? Ele precisa levar em conta o momento do aluno no curso, então a gente tem diferentes inserções dentro do curso. O desenho do estágio, então como é um estágio ambulatorial, um estágio de enfermaria, tudo isso vai influenciar no projeto que ele vai fazer para conseguir, no projeto pedagógico, para conseguir formar, né, aquele aluno. Para isso ele vai usar também as pessoas, os professores, né, em geral, têm diferentes formações em estratégias de ensino-aprendizagem, né, e tem diferentes treinamentos em didática. Então, o quanto que isso influencia ali no que vai ser discutido, né? E uma coisa que quem está aqui nessa mesa redonda, geralmente é que gosta de ensino, né? Senão não estava aqui. Mas na faculdade, em geral, a gente tem um problema, né? Que o ensino ele é um pouquinho desvalorizado em relação principalmente a pesquisa e assistência, né? E a extensão acaba vindo junto com a assistência, então o ensino, às vezes, ele fica um pouco desvalorizado, né? E o discente, né? Aqui é óbvio que não eu coloquei crianças aqui, né? Vocês vão achar, pô, eu acho que todo aluno é bebê, né? Mas não é isso. Na verdade, essas crianças estão aqui como filhos, né? Então, assim, o professor, eu vejo o aluno como um filho mesmo, né? Que a gente tem que formar. E também como que o discente chega para aprender. Então, quais são as expectativas dele? Qual é o momento dele no curso, né? Um aluno de primeiro ano é diferente do aluno no meio do curso, que é diferente do aluno que chegou no 6º ano. Quais são as vivências, né, desse aluno? As histórias de vida, né, as histórias pessoais, as preferências pessoais, né? Então, assim, o aluno nem sempre ele vai gostar de infectologia. E acho que isso é uma coisa importante para o professor considerar, né? A gente está fazendo alguma atividade para tentar formá-lo para o que ele vai precisar lá para frente, né? Independentemente se ele gosta ou não,
né? E essa que é a beleza do ensino e aprendizagem, né? Você tentar conseguir passar isso. A maturidade do aluno é importante também, né? Então, diferentes momentos, diferentes alunos, diferentes maturidades, né? E como que o aluno aprende, né? Então, o que ele usa qual que é a forma melhor, né, de aprendizagem? Então, o professor Valdes falou agora há pouco, né, de você não só passar o conteúdo. Quando ele se envolve no aprendizado, geralmente ele retém mais, né? Então, qual é a melhor forma de educar, né? O ensino e a aprendizagem, né? As duas partes estão trocando. O professor e o aluno, os dois ensinam e os dois aprendem. Vou falar um pouquinho de competências, né? A gente tem, então, foi citado também já aqui as diretrizes curriculares nacionais de 2014, né? E realmente elas são um documento que fala algumas coisas mais gerais, né? Ela não entra especificamente em infectologia, né? Então, coisas como tomar decisões adequadamente, comunicação, interdisciplinaridade, saber fazer uma anamnese, saber realizar o exame físico, diagnosticar, tratar, né? Então, são esse tipo de competência. Entrando em infectologia, né, a gente não tem a gente tem uma matriz de competências para a residência, né, que ali a gente tem um pouquinho mais específico para a nossa área, né, mas será que não é interessante, né, como também já foi falado, a gente ter um documento desse, não que um documento desse vá fazer diferença, mas que ele sirva de base, né, para a gente aplicar nas diferentes escolas, né, pelo país. A gente teve uma iniciativa da própria Sociedade Paulista em 2019, né, que foi um fórum onde isso foi discutido. Isso foi uma das coisas que foram discutidas no fórum. E aí eu estou colocando aqui bem sucintamente, né, resultados dessa discussão, como, por exemplo, o conteúdo integrado, que também foi falado aqui, né, então preciso integrar o conteúdo, porque a infectologia, a maior parte dela não vai ser exercida pelo infectologista, né? Quem prescreve antimicrobiano, a maioria são as especialidades, né? Quem vai tratar tuberculose, né? A não ser que seja uma tuberculose resistente, vai no serviço de referência, mas não é um infecto, né? Nas UBSs aí pelo país. Então, tem que ter essa integração. E alguns aspectos que a gente valorizava no ensino, né? E também alguns conteúdos mínimos aí, os nomes das síndromes mesmo, né? Essa é uma linha do tempo aí do curso médico, é só para exemplificar, né? Um exemplo aleatório, né? Mas do que também já foi falado aqui, né? Microbiologia, no primeiro ano, microbio, imuno, parasito, e aí você teria a discussão da relação patógeno-hospedeiro, né? E assim por diante, né? Vou dar o exemplo aqui pegar no quarto ano, num estágio de pediatria, o aluno identificar o que é uma IVAS, né, saber diferenciar quando ele trata, quando ele não trata com antimicrobiano. Num outro estágio de clínica, por exemplo, identificar a sepse, né, saber identificar uma sepse. E assim ele vai construindo as competências que ele precisa para chegar no sexto ano e conseguir sair um profissional adequado para o mercado, né? Esses são os conteúdos mínimos por síndromes, né? Só para exemplificar. E a gente fala de competência do aluno, mas a gente tem que lembrar também que o docente tem que ter competência também, né? Então, eu vou falar algumas aqui, né? Ele tem que ter a capacidade de ter diálogo, de ter empatia, né, com o aluno, criatividade, que também foi falado aqui, resiliência, né? Estou pegando só as mais simples aí, né? Mas são competências que deveriam ser trabalhadas aí pelos centros formadores, né, com o docente também. Quando a gente vai para a literatura, assim, tem muito relato de como se os alunos têm conhecimento sobre algum tema, né? Então faz lá
um formulário para ver se o aluno, ou então faz alguma atividade para ver se o aluno tem conhecimento que ele precisa ter sobre algum tema dentro da infectologia. Eu trouxe aqui dois documentos, na verdade, da IDSA, né, da Sociedade Americana, em que ele coloca, na verdade, como essa primeira tabela, né, é um exemplo de como, na verdade, o paper é sobre como você pode, dentro da infectologia, melhorar a sua capacidade de educação, né, e carreira. Então, ele coloca ali, né, você definir o que você quer fazer dentro dessa visão. Eu vou focar mais em... claro que tem que ser um conjunto disso, mas eu vou focar mais em ensino, vou focar mais em desenvolvimento de currículo, enfim. E coloca algumas... eu coloquei mais como exemplo, né, não vou citar todos aqui. E um outro paper que é as estratégias para chamar mais o aluno para a área de infectologia, porque é dentro do contexto daquilo também que já foi falado, que eles estavam com um déficit ali de infectologistas nos Estados Unidos. Então, a gente tem esses dois papers aí, e a gente tem outros, né, mas não dá para trazer tudo aqui, mas a gente, se procurar na literatura, consegue achar. Dentro da interdisciplinaridade, né, também, que foi citado, a gente tem também algumas experiências. Então, você fazer a combinação entre o infectologista e o intensivista, né, o primeiro paper aí, o segundo entre interdisciplinaridade entre neurologia e infectologia, né, então são experiências que são muito necessárias dentro do curso. E eu fui pesquisar, assim, publicações brasileiras, né, porque a gente tem muita experiência, assim, né, a gente tem muita escola médica, então devem sair coisas, né, boas. Mas a gente tem pouca publicação. Na verdade, as publicações brasileiras, elas não têm... elas têm uma característica mais também menos de experiências que você implementou num curso que deram certo, e mais dessas que eu falei antes, né, de você ver se o aluno tem consegue desempenhar bem alguma função. Eu entrei nos anais aí dos congressos passados aí dos últimos 2 anos, né, e a gente eu selecionei lá, li todos os resumos, né, a gente tem 4, esse de 2020, né, no último Paulista, a gente teve 4 relatos aí de experiências interessantes, algumas por exemplo, abordando um método de ensino-aprendizagem novo não, né, mas assim, um método de ensino-aprendizagem que deu certo, algumas, por exemplo, essa primeira aí da arte, né, como a arte como estratégia educativa, né. Então, são algumas... Aqui tem uma de intersetorialidade, ela pega um pouquinho de extensão, porque os alunos do primeiro ano foram fazer um trabalho na comunidade, né, em prevenção e controle de arbovirose. Então, a gente tem aí algumas experiências. E no Congresso Brasileiro do ano passado, mais 3. Né? É muito pouco, se vocês pensarem. Né? A gente tem capacidade para mais aí. E no mundo real, como que é, né? Então, a gente fala, então, na verdade, de adequar, cada um precisa se adequar aí à realidade do curso que tem, né? Então, a gente tem a infectologia em desenhos diferentes dentro do curso, em momentos diferentes, né, de inserção. A gente tem a realidade da própria instituição, né? Então, eu tenho instituições que estão em áreas rurais, tem instituições em áreas urbanas, em grandes centros, tem instituições privadas, instituições públicas, né? Cada uma com seus problemas e suas virtudes. Eu tenho a realidade social dos alunos, né? Os perfis de algumas instituições você consegue identificar, né? Então, tem mais aluno que vem de origem humilde, mais aluno que vem
de uma origem um pouco mais confortável, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai desenhar o que você vai fazer, né? E eu não vou entrar muito, mas as estratégias de ensino-aprendizagem, que são as metodologias ativas, né? Isso faz parte das metodologias ativas, elas realmente fazem muita diferença, né? Então, você usar recursos, né? Aqui eu coloquei um resumo, bem resumo, né? Tem vários métodos aí, mas, por exemplo, um recurso que o aluno usa muito hoje em dia é game, né? Jogos, né? Então, plataformas de jogos, ele adquirir um conhecimento usando uma plataforma de jogos, atividades de programação, por exemplo, né? Que é uma coisa também que é mais da geração mais nova, e a ação do professor ela acaba sendo fundamental para isso, né? A instituição pode desenvolver também opções complementares, né, que também vão ajudar a trazer o aluno para despertar nele, né, esse olhar para a infectologia, né? Algumas estão aí, liga acadêmica, iniciação científica, e a questão da avaliação que a gente discutiu, né, que precisa ser, não pode ser só uma avaliação de conhecimento, né? Tem que ser uma avaliação se eu consigo realmente formá-lo para ele atuar, né? A gente, lá no nosso grupo, o professor Eduardo Medeiros, a gente fez entrou em contato com as escolas médicas de todo o país e propondo uma pesquisa para verificar qual era o panorama dos cursos de infectologia, né? Como que era o ensino de infectologia nos cursos de medicina do país. A gente teve um N de 22, né, aí dividido aí pelo país, né, e foram 10 escolas médicas de São Paulo aqui que responderam. Eu vou trazer algumas coisas, são dados preliminares, não está publicado nem revisado, mas algumas perguntas que trazem coisas interessantes para a gente pensar, né? Então, a natureza da instituição aqui, só relatar, né? Público 14 instituições, 8 privadas. Aqui já chama atenção, né? Existe o departamento de infectologia, então 20 colocaram que sim, a gente ainda tem essa realidade, 2 que não, né? Aí pode ser tanto que algum problema que não tem infectologista, né, na faculdade, como essa nova realidade que foi discutida também agora há pouco, né, de você não ter o infectologista separado do resto. Okay. A discussão com os alunos sobre o programa de gestão de antimicrobianos, né, essa foi uma das questões que foi feita. Então, você tinha 4 universidades em que isso não era discutido na graduação, né, ou era discutido de alguma outra forma que ele considerou que não era uma discussão exatamente sobre o tema. Você considera que o aluno sai preparado para diagnosticar e tratar as principais síndromes, né, infecções comunitárias? Embora a maioria tenha respondido que sim, a gente teve aí gente que respondeu que não, né? Aqui é interessante, né? Qual que é o ensino? Ele é baseado no quê? Então, em síndromes, em diagnóstico etiológico, é misto, né? Uma série de situações, os desenhos são muito heterogêneos, né? Nós somos um país muito heterogêneo, com realidades muito heterogêneas, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Em relação ao uso de metodologia, né? A gente perguntou ali, um pouquinho menos da metade, a metodologia ativa foi igual à tradicional, né? E ali está dividido, né? Metodologia mais tradicional, metodologia mais ativa. Tinham 2 perguntas que ninguém respondeu, que foi 2 opções que ninguém respondeu, que foi metodologia ativa, só metodologia ativa ou só metodologia tradicional. Então, a gente tem esse panorama aí. E, por fim, como você classificaria o ensino na sua instituição? Então, a maioria considerou que ok, mas uma parte ainda acha que dá para melhorar, né? Para finalizar, tenho 30 segundos aí, a gente precisa entrar dentro da realidade do aluno, né? Então, assim, o Osler, ele nunca foi tão atual, né? No sentido de relação médico-paciente, de humanismo, né? As coisas que ele frisava, né?
E a gente tem que ter essa noção e tem que entrar no mundo deles, né, dos alunos. Então, eu não tenho rede social, eu não gosto, né, eu tenho só WhatsApp e uma rede social de bicicleta, mas eu preciso entender o que são as redes sociais, eu preciso saber que eles se comunicam, eles usam essa forma de comunicação, porque senão a gente não consegue ter um diálogo e ter... enfim. E por fim eu vou fazer uma homenagem pessoal aqui, né? Eu vou abrir um parênteses, mas o aluno aprende muito no exemplo, né? Então, o professor Reinaldo que está aqui, que é um dos meus mestres, esse aqui é quando ele virou professor titular lá na universidade, a gente traz isso muito com a gente, né? A gente aprende muito pelo exemplo, né? Então, ter isso em mente, que o que você fala, o aluno vai guardar, às vezes ele só traz isso lá na frente.